Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem por aí. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Mila e aqui no meu canal eu compartilho conteúdos sobre autoconsciência aplicada na prática nas nossas vidas. E se fizer sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é sobre um tema que é um dos meus temas preferidos e que tem crescido cada vez mais, graças a Deus, que é o autoconhecimento. E é aquela história, quanto mais a gente fala sobre uma coisa, quanto mais pessoas têm acesso sobre alguma coisa, um tema, um conhecimento, consequentemente também cresce as distorções sobre o assunto. Por isso, antes de qualquer coisa, eu queria desmistificar um pouquinho sobre o autoconhecimento, porque ele é algo muito mais simples que a gente pode imaginar. E outro ponto, que eu acredito que seja o primeiro passo para a gente dar nos estudos de autoconhecimento, é o nosso posicionamento de abertura, estar aberto para isso. Porque eu vejo que ainda tem muito julgamento quando a gente fala de autoconhecimento, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, como se esses assuntos fossem feitos somente para pessoas que estão em muita dor ou que estão passando por um processo de depressão, de ansiedade ou alguma crise profunda. E sim, o autoconhecimento ajuda muito nesses processos, mas não é somente isso, Fora que todos esses processos que eu falei aqui para vocês, nem cabe aqui entrar em julgamento, E eu nunca vou me esquecer de um episódio quando eu estava na faculdade. E eu sempre fui apaixonada por livros de autoconhecimento, então 90% dos meus livros são sobre autoconhecimento e eu levava para a faculdade ou compartilhava no meu Instagram pessoal na época. E eu lembro que uma pessoa fez um comentário tipo assim, me debochando. Nossa, Camila, livro de autoajuda? Eu fiquei tipo assim, como se fosse algo para me envergonhar, sabe? E isso foi em 2014, E hoje eu sinto que as pessoas elas estão mais abertas para falar sobre, mas eu sinto também que a gente ainda tem muitas barreiras aí para quebrar sobre esse assunto. E a principal é essa, O autoconhecimento, ele é uma ferramenta para você se desenvolver como ser humano, para você ser uma pessoa melhor, para você viver uma vida mais consciente, uma vida que vai ser melhor para você e para o mundo. E eu acredito que todos nós buscamos isso na vida, Ser melhor, ser uma pessoa melhor pra gente, pro mundo. Então, eu acredito que esse assunto, todos deveriam falar sobre, todos deveriam estudar sobre e, acima de tudo, todo mundo deveria praticar. Desde criança, a gente tende a ser condicionado a nos encaixar em rótulos, Então a gente recebe o nosso nome, a gente tem que escolher uma profissão e aí a gente vai colocando várias máscaras para que a gente possa pertencer e se encaixar nessas caixinhas e tudo isso normalmente faz com que a gente vá esquecendo partes de nós mesmos. A gente vai se distanciando na nossa essência para se transformar em algo que o mundo externo precisa. Então, eu acredito que o caminho do autoconhecimento, ele é como se fosse um resgate, Onde a gente vai se reconectando com parte de nós mesmos. E mais do que aprender sobre autoconhecimento, eu acredito que é um caminho sobre desaprender. É um caminho que a gente precisa esquecer e desaprender muitas coisas que a gente foi construindo, que a gente foi absorvendo no decorrer da nossa vida, para que a gente possa ir fazendo o caminho de volta, para dentro. E é por isso que na maioria das vezes o despertar do autoconhecimento, ele sim se dá através de momentos de crise existencial, de crise de identidade, que são aqueles momentos que a gente chega no limite, Você não sabe mais quem você é, você não sabe mais o que você está fazendo na sua vida, você se sente completamente perdida, você se sente completamente desencaixada de tudo, Porque chega um momento que essas máscaras que a gente vai colocando no decorrer da vida, elas começam a pesar, começa a ficar pesado pra gente. E é inevitável, que normalmente nesses momentos a gente eles se transformam numa crise,
A gente entra em depressão, a gente desenvolve ansiedade, desenvolve estresse, a gente se submete a relacionamentos abusivos, sejam eles afetivos ou não, a gente desenvolve doenças físicas, né? E tudo isso é um reflexo dessa desconexão, né, que vai acontecendo no decorrer da nossa vida. A gente vai se distanciando da nossa essência e vai desenvolvendo, né? E todos esses processos acabam sendo consequência mesmo desse distanciamento do nosso eu superior que a gente fala, né? Que é a nossa essência, aquilo que a gente em espírito. E é nesse momento que o seu espírito, ele clama, né? Ele começa a justamente através desses processos de dor, a gritar para você fazer o caminho de volta, né? É como se o seu espírito, ele grite assim, olha, tipo assim, dá um chacoalhão na sua vida, em você, para quê? Para você voltar, né? Volta para sua essência, porque você já tá muito distante, né? Você já colocou muita máscara aí, você já não sabe o que você tá fazendo na sua vida, então assim, volta. E é justamente por isso que eu acredito que o caminho, esse caminho ele vai sendo construído através do autoconhecimento e da espiritualidade também, né? Eu não vou falar sobre espiritualidade aqui nesse vídeo, mas sim, os dois sempre andam juntos. Não tem como falar de autoconhecimento sem falar de espiritualidade e vice-versa. Então, o caminho do autoconhecimento, ele vai caminhando junto com o da espiritualidade, é inevitável, porque é isso, a nossa essência, ela é a nossa alma, o nosso espírito. Então, conforme a gente vai fazendo esse caminho de volta, é inevitável que a gente vá se conectando com o universo da espiritualidade, que a gente vá se conectando com essas coisas maiores, né? Esses ensinamentos maiores, que trazem mesmo mais consciência de que também a gente não é só o corpo. Nós não somos só aquilo que a gente tem consciência, que a gente aprendeu, né? Eu não sou só Camila, você não é só você e os seus rótulos, né, que a gente vai colocando. Nós somos muito mais do que isso. E o que a gente precisa também desmistificar é justamente o rótulo que a gente coloca no autoconhecimento, né? O ser humano ele é difícil de explicar, né? Ele quer rotular tudo. Então, por conta da gente sempre puxar para esse lado mais racional, a gente precisa colocar tudo em padrão, tudo em caixinha. E a gente muitas vezes coloca o autoconhecimento em uma caixinha. Então, a gente acha que a gente só pode se autoconhecer através de terapia, através de livro, através de curso. E aí, o que acontece é que a gente torna o autoconhecimento uma coisa muito distante. A gente cria uma condição ali para se autoconhecer. A gente coloca ali esse processo de autoconhecimento num lugar inacessível, ou que precisa de muito para que a gente chegue lá. Então, eu só vou conseguir me autoconhecer quando eu começar a fazer terapia. Eu só vou conseguir me autoconhecer quando eu começar a ler tal livro. Eu só vou conseguir me autoconhecer quando eu fizer tal curso ou tal formação. Percebe o quanto a gente coloca, fazendo isso, a gente coloca o estudo de autoconhecimento num lugar muito inacessível mesmo, né? E eu vejo que é muito mais simples, né? O caminho é sempre menos é mais. Você pode se autoconhecer de todas essas formas que eu falei, sim, mas você também pode se autoconhecer através da meditação, da autoobservação, do silêncio, da dança, da escrita, e tudo na nossa vida pode se tornar uma lição de autoconhecimento. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A nossa respiração, os seus hábitos, a forma como você leva a sua vida, como você se relaciona com as pessoas, a forma como você lava a louça. Tudo isso pode se tornar uma oportunidade de você se autoconhecer.
Eu sei, é complexo e simples ao mesmo tempo, né? Mas é isso, é um processo muito mais simples do que a gente se imagina, se a gente se permite essa abertura para que a gente possa transformar tudo numa forma da gente se autoconhecer. Até, como eu falei, um simples, né? Uma simples ação do nosso dia a dia, de lavar a louça, a forma como a gente faz aquilo, o que a gente pensa quando está fazendo aquilo, nossos comportamentos, tudo isso é material valioso de estudo de autoconhecimento. Porque, no final das contas, autoconhecimento, o que é? É você se conhecer, é você saber o que você gosta, é saber o que você não gosta, né? É saber o que você quer pra você, o que você não quer pra você, é saber no que você é bom, é saber as suas habilidades, os seus talentos e saber também os seus defeitos, que você, os desafios da sua personalidade que você precisa melhorar. Isso é autoconhecimento. E mais um ponto que eu acho muito importante de ressaltar aqui é que o processo de autoconhecimento, ele não tem um ponto de chegada, né? Ele é um processo contínuo. Não é que você vai começar e vai ter uma hora que vai acabar, né? Você vai parar, já conheceu tudo que precisava conhecer. Não, ele é um processo contínuo e mais, ele é um processo que não é linear. Né? Tem momento que tá tudo indo muito legal, mas aí você se conecta com uma coisa, você tira uma máscara ali, você se conecta com uma coisa que não é tão agradável dentro de você, e aí você desce. Ele é assim, ó, não é nem um pouco linear o processo. Então, não se iluda que você vai estudar 1 ano e vai falar: pronto, já me autoconheci, já tô ótima. Doce ilusão. Né? Pelo contrário, conforme você vai se aprofundando em você mesmo, na sua história, você começa a compreender que o processo ele não tem fim, né? Enquanto você estiver viva, vai ter partes de você que você precisa conhecer. E também tem a questão de que a gente vai mudando também. Então, não existe nossa personalidade, o que a gente é, como a gente está nesse momento, não é algo engessado. Então, por isso que ele é um processo contínuo, porque você mesmo, como ser humano, você não é igual, você não é a mesma pessoa sempre. É só você se perguntar: você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Não. Então, o processo de autoconhecimento também. Conforme a gente vai tirando essas máscaras, essas camadas de ilusão, a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo que cada hora a gente se torna algo, a gente se transforma em algo que eu digo, a gente vai se transformando, né, como pessoa, internamente, externamente, e o autoconhecimento ele vai caminhando junto. Por isso também a importância da gente não ter pressa, né, porque se não tem onde chegar, a gente não precisa ter pressa, né, a gente precisa se permitir contemplar o caminho, os estudos do autoconhecimento. E, como eu falei aqui, nós não somos lineares, portanto, o caminho do autoconhecimento também não vai ser, né? Sempre vai ter os altos e baixos, os momentos que a gente vai estar mais consciente, os momentos que a gente vai estar mais inconsciente, vai ter momentos de muita luz, de muita alegria, que a gente vai se sentir muito bem com a gente mesmo. E também vai ter momentos de muita sombra, de muita dor, que a gente não vai estar legal. Mas é através do autoconhecimento que a gente vai se tornando mestres de nós mesmos. E acima de tudo, a gente vai entendendo que o maior mestre nesse processo de autoconhecimento é justamente o caminho. O processo é o nosso maior professor. As experiências, aquilo que a gente sente, que a gente experiencia, que a gente vive, é onde a gente mais aprende e é onde a gente mais se conhece. Então, que a gente possa se autoconhecer cada vez mais, que a gente possa dissolver essas camadas de ilusão que a gente cria no decorrer da nossa vida, que a gente possa se conectar com todos os pedaços de quem a gente para que a gente possa se tornar pessoas mais conscientes,
pessoas mais amorosas, pessoas mais vulneráveis e pessoas, né, ser humanos melhores para nós mesmos e para o mundo também. Então, se esse vídeo ressoou aí, fez sentido para você, não deixa de curtir e compartilhar com alguém que você ama, que você sabe que precisa saber mais, estudar mais sobre esse tema. E aproveita e me conta aqui embaixo também o que é autoconhecimento para você, qual que é a sua visão, se você sentir de compartilhar um pouquinho da sua história, né, no caminho do autoconhecimento. Gratidão por ter você aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo.